E é isso que Jesus, nesse diálogo com os judeus, vai tentar despertar no coração deles, inclusive no nosso coração nessa noite, a prestar atenção a cada dia, a prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, nessa certeza que temos de seguir a Jesus. Eu queria que você pudesse abrir a Bíblia comigo lá no Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 8, e os versículos 31 até o versículo 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 ao 36. Eu sei que é uma palavra muito dura. Eu sei que esse diálogo é um diálogo de exortação suprema de Jesus, mas ela traz uma mensagem muito profunda e muito amável ao nosso coração. Versículo 31, assim nos diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres, queridos. Vocês de fato serão livres. Querido Deus, sabemos que o Senhor, desde o começo, Senhor Deus, não só do culto, mas do dia, tem nos falado no nosso coração. Alguns mais sensíveis conseguem perceber a tua voz através do hino, conseguem perceber a tua presença quando são livrados, Senhor Deus, de algum mal. Outros, Senhor Deus, são mais sensíveis na oração. E outros, Deus, são mais sensíveis quando entram aqui na tua casa, meu Deus. Quando então o Senhor vem falar no coração deles. Eu sei, Senhor Deus, que há um pouco também, ó Deus, dos meus esforços nessa pregação. Mas eu entendo, Senhor Deus, que tudo aquilo, ó Deus, que veio à minha mente, e tudo aquilo, ó Deus, que está registrado nesse esforço, veio da ação do teu Santo Espírito. Porque não teríamos nenhuma força, nenhuma coragem para realmente buscar as coisas do Senhor, se o teu Santo Espírito não assim nos ajudasse, não assim nos conduzisse. Por isso, nessa noite, ó Deus, que eu possa realmente ter um instrumento nas tuas mãos, como tem sido, mas muito mais, Senhor Deus, que essa mensagem, quando eu orei ao Senhor, para colocar as pessoas certas para ouvir essa mensagem, e aqui estão elas, Senhor. Até pensei, ó Deus, que viria poucas pessoas devido à desculpa, mas o Senhor, através do teu Santo Espírito, me surpreendeu. Por isso, Senhor Deus, toma conta, Senhor Deus, do culto, como o Senhor tem tomado. Principalmente agora, Deus, coloca os teus santos anjos, Senhor Deus. Principalmente, Deus, para não tirar a atenção dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que possamos crescer juntos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, queria trazer como tema para você a seguinte pergunta: quem nos pode livrar? Se você prestou atenção à leitura, a leitura já está indicando a uma pessoa que pode trazer um livramento. Não sei quantos a vocês, mas você já se perguntou quem é que valoriza a liberdade? Você saiu da sua casa, escolheu vir na igreja pela ação do Espírito Santo, colocou então essa decisão no seu coração, gastou agora o sapato, alguns chinelos, outros gastaram o pneu do carro, gastaram gasolina, para que está. Então você tem uma liberdade em você. Mas eu pergunto para você, quem é que dá o valor à liberdade? E a resposta é: quem a perde.
Quem perde a liberdade é que dá valor à liberdade. Porque quem a tem, às vezes, não a valoriza. E ontem à noite, eu pude assistir uma reportagem em que pessoas estavam saindo da cadeia. E quantas pessoas ficaram alegres por estar saindo do local trancado e por ver só a rua, o trânsito dos carros, já choraram e ficaram alegres. Mas tem alguns que não valorizaram ainda a liberdade. E um mês posterior, voltaram lá para dentro. Porque ainda não aprenderam a lição, não deram o valor necessário à liberdade. Talvez, quando a gente entra aqui no texto e observa os judeus, eles também não foram diferentes. Os judeus possuíam uma forte tradição entre si. Talvez eles não tinham compreendido ainda a questão da liberdade, da linguagem de Jesus, e o que Jesus estava falando sobre liberdade. Eles então já entram com a questão, quando Jesus diz assim: olha, o Filho vai libertar vocês. O Filho tem o poder para trazer libertação. E eles argumentam: mas espera um pouquinho, nós nunca fomos escravos. Como tu podes dizer que nós somos escravos? Nós temos plena liberdade. Os romanos até nos governam, mas através dos nossos impostos, através dos nossos tributos, eles nos dão uma certa liberdade. Eles nos deixam cultuar, eles nos deixam fazer os nossos rituais. Nós não consideramos então isso como uma escravidão. Mas quando nós olhamos para trás da história do povo judeu, nós percebemos sim que eles foram escravos. Por isso eles tinham o livro de Êxodo. Porque no livro do Êxodo contava a escravidão do povo de Israel. E contava com grande mão forte o Senhor retirou de lá. Então a expressão nós nunca fomos escravos, na palavra e no entendimento dos judeus, já estava errada. Porque eles foram. E aí eu entro já numa questão bem atual. Aqueles que querem andar com o Senhor e aqueles que dizem andar com o Senhor, mas pela tradição, pelo orgulho, pelas suas atitudes, estão dizendo: eu quero andar com o Senhor, mas o meu pecado continua comigo. Então eu esqueço Jesus um pouco e quero andar com o pecado. Então agora vive uma vida somente de reconhecimento. Jesus então vem responder no versículo 34, se você puder acompanhar comigo. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A linguagem de Jesus, ele está apontando para algo não físico, não social e não político. A linguagem de Jesus, ele aponta sempre para o mundo espiritual. E essa conversa e essa direção do mundo espiritual, Jesus agora, ele já vem declarando na sua conversa, um pouquinho atrás, ele vai dizer que ele poderia falar de algo, ele poderia dizer de algo, porque a sua natureza não era terrena. E ele chega a dizer aos judeus: vocês são daqui de baixo, mas eu sou lá do alto, sou lá de cima. Observe minhas palavras. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. Então, alguns versículos antes, Jesus aplica exatamente e apontando, direcionando para chegar nesse momento, ele pudesse revelar aquilo que estava obscuro, aquilo que estava escondido, para uma nação que entendia ser santa, mas não era santa. Uma nação que tinha convicção que Deus chamou Abraão, e Abraão era o pai deles, mas as suas atitudes correspondiam ao contrário. E agora Jesus
está meio que sacudindo aqueles judeus, dizendo a eles: se o Filho libertar vocês serão livres verdadeiramente. Não haverá mais engano em vocês. Jesus agora, ele vai trazer uma identificação muito séria para demonstrar a sua divindade. Eu queria que você pudesse voltar comigo no versículo 23 e 24 do capítulo 8. E Jesus agora vai revelar a sua divindade. Versículo 23 e 24. Perceba comigo. Mas ele continuou dizendo: vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, vocês morrerão em seus pecados. Antes de Jesus falar que ele era a pessoa que poderia trazer a liberdade, poderia dar o fim ao pecado, ele, antes de entrar nessa conclusão, ele disse: vocês são daqui de baixo, eu sou do alto. E porém, eu sou. Os judeus conheciam muito bem essa expressão. Talvez nós, no nosso português, seja mais um verbo. Eu sou, tu és, ele é. Mas para os judeus, esse eu sou era o nome de Deus, conhecido por Moisés no começo do Êxodo, do livro do Êxodo, quando agora a sarça ardente não se queimava mais. E quando então Moisés ficou admirado com aquela sarça, porque a sarça estava no fogaréu e não se queimava, não se acabava. Deus se manifesta para chamar Moisés da sua missão. E quando Moisés então é interrogado, quando Moisés agora é intimado a fazer a missão, ele diz: olha, Senhor, quando eu chegar no Egito, o que eu direi para os meus irmãos? Qual é o teu nome? E Deus então responde para ele: diga que eu sou, te mandei. Diga que o eu sou, pai de Abraão, o pai de Jacó, o pai de Isaac, te enviou. Então, para os judeus, a palavra eu sou identificava a divindade do Deus que tirou eles da escravidão. Por isso que lá na frente, no versículo 31 a 36, Jesus vai trabalhar com a escravidão. Porque aqui no 23 e 24, ele lembrou um dia que eles foram escravos. E que o eu sou, com mão forte, os tirou de lá. Êxodo capítulo 3, versículo 13 a 15, fala sobre isso. O que Jesus queria com isso? O que Jesus queria trazer à mente dos judeus na sua conversa com essa passagem do Velho Testamento, identificando nele e dizendo: eu sou. Jesus queria comprovar que a divindade estava presente, que o Deus Filho estava entre eles, que o anjo do Senhor do Antigo Testamento tornou-se carne, que o Emanuel falava com eles. Oh Deus, obrigado pela tua presença. Que o Yeshua, ou Yeshua, que significa Jesus, traduzido significa Yahvé, salva, ou Javé é a salvação, estava com eles. A cada vez então que eles estavam conversando com Jesus, eles diziam: Jesus, o que você está querendo fazer? Ele estava dizendo: Yahvé é a salvação, o que queres dizer? A própria tradução do nome de Jesus identificava a sua missão. A própria pronúncia do nome correspondia àquilo que Jesus estava falando com os judeus, àquilo que Jesus está falando comigo e com você. Ele estava dizendo: eu sou a sua e a minha salvação. É isso que Jesus está falando, e é isso que o significado do nome está falando. Eu sou, Yahvé
é a salvação, Javé é a salvação. A cada chamada do nome de Jesus, então eles identificavam a missão de Jesus. Assim como eles identificavam a missão de Josué, já com a morte de Moisés. Porque Josué e Yeshua têm o mesmo significado. Então Josué seria o líder que iria salvar aquela nação, guerreando com os povos da terra prometida para herdar a terra prometida. E aí um princípio, querido. O céu, ele vem com a salvação. Mas não esqueçam que a salvação vem junto com a guerra. Porque o Senhor Jesus em Apocalipse diz: ao que vencer, eu darei a coroa da vida. Somente ao que vencer. Aquele que luta. E assim como Josué era o líder, aquele que então traria a salvação ao povo no Antigo Testamento para herdar a Canaã, Jesus agora se identifica dizendo: ei, agora não precisa mais de Josué. O eu sou está aqui presente. Deus estava com Abraão, com Isaac e com Jacó. Está aqui entre vocês. Mas como, Senhor? Nós precisamos de liberdade, ou de ser livres, se nós somos livres. Na esfera humana, você tem a liberdade que quiser. A nossa Constituição nos garante a liberdade de ir e vir. Agora, muitos de nós podem estar no mundo espiritual escravos. E aí Jesus vai identificar o que nos prende, o que nos deixa escravos. E o que nos deixa escravos, você pode identificar no versículo 43 e 44. No 43 e 44 está a origem do pecado. Acompanhe comigo, por favor. E Jesus vai argumentar então com os judeus. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Eu falo das coisas espirituais e vocês estão levando com as coisas físicas e humanas. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Então ele vai responder por quê? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês são incapazes de ouvir a verdade. Vocês pertencem ao Pai de vocês. E agora Jesus vai indicar a esses judeus, quem era o pai deles. E ele vai dizer: o pai de vocês é o diabo. E agora vocês querem realizar o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Por isso vocês não querem ouvir a verdade. Quando ele mente, ele fala da sua própria língua ou da sua própria natureza, porque é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a vocês a verdade. Querido, quão duro é quando você está vivendo uma mentira e pensando que está vivendo uma verdade. Isso é terrível. E nós temos algumas pessoas que se dizem cristãs ou cristãos que pensam que estão servindo ao Senhor, mas não estão. E que aí negam até a divindade de Jesus. Parece uma coisa boba. Tudo bem, eu não reconheço Jesus como sendo Deus, mas não é. Porque se você tira a divindade de Jesus, você diminui agora a hierarquia e bota Jesus como um anjo. E isso é um perigo. Porque aí não teríamos mais Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Teríamos só Deus Pai, Deus Espírito Santo. O Filho não, porque o Filho não está na divindade. E tem muitas pessoas que praticam e divulgam e pregam sobre isso. Olha o perigo. Olha o perigo, queridos. Estão vivendo uma mentira, pensando que estão vivendo uma verdade. Quando é que eles então poderão se acordar? Quando então nos seus corações virem a palavra de Deus de uma forma sincera. Ou então, quando todos estiverem no juízo final. E aí o Senhor separará os cordeiros dos bodes. Amém? Espero que você esteja entre os cordeiros. Estejam garantidos do seu lugar no céu. Eis
o porquê que aquele povo não estava livre ainda. Porque as suas atitudes, a sua vida diária, apesar de eles praticarem o ritual, apesar de que eles praticarem o sacrifício, o holocausto, no seu coração, na sua vida, tinha coisas que os escravizavam. E isso, na linguagem bíblica, na linguagem de Jesus, ele vai dizer: aquilo que vocês estão escravos, aquilo que vocês estão presos, acorrentados, se chama pecado. E hoje nós já temos uma classificação daquilo que não é pecado e daquilo que é pecado. Porque hoje já não temos mais aquela convicção e aquela relação do que é pecado. Pois agora houve uma mistura e tem pecado que não é pecado. E pecado agora pode ser feito e outros podem, outros não podem. Por causa da interpretação errônea da Escritura, muitos daqueles pecados que era pecado não é mais pecado. Havia uma mesclagem muito grande entre o povo dos judeus, que eles não sabiam mais diferenciar o que é santo e o que não é santo, o que é justo e o que é injusto. No nosso meio, muitos já têm mesclado também muitas coisas, porque muitos já têm pregado que aquilo que é pecado não é mais pecado. Não, isso é só uma interpretação, não, isso é só uma visão de um pregador radical, não é mais pecado. Então hoje, para te ouvir mensagem falando que a pessoa necessita de um arrependimento para chegar até a cruz e com a cruz receber a salvação, não é mais pregado. Falar de pecado, aí apontar o pecado, dizer isso é pecado, não, isso já não se prega mais. Porque isso não dá ibope, isso não dá igreja cheia. O que dá igreja cheia são oba-oba e palavras muito boas que guardamos no coração, de motivação. Sim, nós necessitamos disso. Mas nós também precisamos demonstrar e falar aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. E tem pessoas, queridos, naquilo que não é pecado, dizendo que é pecado, colocam até um peso sobre a pessoa. Mas Jesus teve essa ousadia de dizer para o povo: vocês estão no pecado. Pode vocês não entender o que eu esteja falando, porque vocês são filhos do demônio, do diabo, Satanás, do Lúcifer, seja o nome que você quiser colocar. Mas você está escravo. E eu sou o único que pode libertar vocês. Simples a mensagem, né? Que amor profundo de Jesus. Mais daqueles que ouviram essa mensagem. Foi algo terrível aos seus ouvidos. Foi terrível. Porque mostrou Jesus a eles que eles estavam vivendo uma vida hipócrita. E vida hipócrita é como se você tivesse uma máscara dentro da igreja e saísse da porta para fora você tirasse essa máscara. E aí o pecado da sociedade, aquilo que a sociedade declara como sendo certo, mas a Bíblia dizendo que é errado, você abraça o pecado porque a sociedade diz que é certo. E na tradição judaica estava a mesma coisa da tradição ocidental brasileira nossa. Incomodem. Mas Jesus, quando vem, ele fala a verdade. Por isso ele vai dizer: em verdade, se vocês não se arrependerem, né? Se vocês não tomarem de minha liberdade, vocês continuarão escravos. Mas então, essa mensagem é atual, é uma mensagem profunda, uma mensagem verdadeira de Jesus. Tudo bem, o povo não sabia o que era pecado. Não. Abra comigo aí, Isaías, por favor, 59. Abra comigo aí, você que tem tido o Velho Testamento. Isaías, capítulo 59. Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. Isaías só tem 750 anos antes de Jesus. E olha a mensagem de Deus através da boca desse profeta. Veja o que o profeta falou e o que Jesus está falando e veja se houve alguma mudança. Diz assim então o profeta Isaías:
Declarando então as palavras de Jesus, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravada ao seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. 750 anos antes, Deus estava dizendo a aquele povo, o mesmo povo que Jesus está falando: vocês têm que aprender que o pecado, aquilo que você faz contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, é aquilo que separa você de Deus. E muitos estão andando no pecado e acham que Deus pode então abrir a mão de bênção para eles. Terrível conclusão é essa. Terrível engano é esse. É aquilo que nos separa de Deus, querido. Eu não vou ler aqui para vocês o que é pecado. Mas se você puder dar uma olhadinha em casa, Gálatas capítulo 5, 19 em diante, e Apocalipse 21, ele tem umas pequenas observações para você, e ali vai declarar um pouquinho mais sobre o pecado, porque a palavra pecado é genérica. Mas em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, e Apocalipse 21, vai nos declarar sobre isso. E o que Jesus estava mostrando a eles? Jesus estava dizendo: preste atenção no que vocês estão fazendo. O Deus conosco está aqui presente. O príncipe da paz está aqui falando com você. O eu sou é que está pronunciando, não agora por boca de profeta, mas pela boca do Filho. E agora, o que você faz? Você quer ficar preso no pecado ou você quer ter e sentir a liberdade do Senhor Jesus Cristo? O que você quer na sua vida? O povo foi alertado da sua falta de oração. O povo foi alertado que o caminho estava neles, na frente deles, que a verdade estava na boca de Jesus, porque na boca de Jesus não tem mentira. E muitas verdades me arrepiam. Porque nem com os discípulos, aquele que Jesus teve intimidade, né, pastor? 3 anos, ele diz: quem eu sou para vocês? E alguns dizem Elias. O povo diz que é Elias. Alguns dizem que é um grande profeta. E vocês? O que dizem? Pedro levanta e diz: tu é o Cristo, o Deus vivo, aquele que Deus prometeu, e aqui está o ungido de Deus, o Messias. Mas daqui a pouco, versículos à frente, quando Jesus então declara a sua missão final, o pagamento final, que era a cruz do Calvário, que era sofrimento, que era dor e derramamento de sangue, ele mesmo quis até pedir para que Jesus não fizesse isso. E aí Jesus, com palavras muito fortes, diz a Pedro: arreda de mim agora, ó Satanás. E era o mesmo que declarou agora há pouco, que Jesus era o Filho de Deus. Mas ainda dentro de Pedro não havia ainda o arrependimento, não havia ainda uma conversão verdadeira. Quando é que ocorreu, irmão, a conversão de Pedro? Quando ele negou Jesus. E quando ele estava lá vendo Jesus sendo julgado, e Jesus saiu então da sala de julgamento, passou por ele, o galo cantou 3 vezes, o olhar de Jesus entregou a profecia que ele tinha falado horas antes, dizendo: nessa mesma noite, tu vai me negar 3 vezes. Nós compreendemos que aqui naquele ponto, Pedro não tinha ainda o arrependimento no seu coração. E dali para frente, diz a palavra, ele saiu e chorou amargamente. E aí sim, há o diferencial de Pedro com Judas, porque Judas também chorou, mas houve um remorso. E a decisão não foi para Cristo, mas foi para Lúcifer. E indo para Lúcifer, escolheu tirar sua própria vida, coisa que Deus não autoriza a ninguém tirar sua vida. Nem aquele que está lá em coma faz 20 anos,
Nenhum médico tem autorização para isso. E nem você, se tiver algum familiar em coma, tem autorização para dar a essa pessoa desligar os aparelhos. Atanásia? Eutanásia. Não pode. Porque já em Samuel, Deus disse: eu sou o dono da vida, eu dou a vida e somente eu tiro a vida. Tem coisas, tem situações que nós até oramos: Senhor, aquela pessoa está sofrendo tanto, Senhor, eu sei que Tu é o dono da vida e da morte. O Senhor pode dar permissão para que ela possa realmente descansar o seu corpo físico. Porque o sofrimento é tanto, que muitas das vezes, irmãos, as nossas orações são egoístas. Quem pode nos libertar do pecado? Nessa noite Jesus nos mostrou que Ele pode. Que Jesus é a solução para libertar das correntes do pecado. Ele indicou aos judeus e também a nós, dizendo, em umas passagens de João e Apocalipse, dizendo: eu sou o pão da vida. Você tem fome de Deus? Você quer Deus? Jesus é o pão. Eu sou a luz do mundo. Você ainda está em trevas? Saiba que Jesus é a luz. Eu sou a porta das ovelhas. Você que ganha segurança, quer ter um pastor 24 horas cuidando de você, essa pessoa é Jesus. Eu sou um bom pastor, ou seja, não aquele ladrão que vem matar e roubar e destruir, mas aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso que aquele que está em Jesus, de maneira nenhuma ele vai jogar fora. E essa é a segurança que nós temos da salvação. Se nós realmente temos um arrependimento sincero, entregamos a nossa vida e a nossa metanoia, o nosso pensar, a nossa atitude, o nosso caminho mudou, Ele então é o nosso bom pastor. Ele também disse: eu sou a ressurreição e a vida, quando Ele então estava prestes a ressuscitar Lázaro, mostrando o poder sobre o mundo espiritual e inclusive sobre a morte. E não só Lázaro sentiu isso, mas a filha de Lázaro também sentiu esse poder da ressurreição, o poder de voltar do mundo dos mortos para tomar o seu corpo novamente. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho é direção, verdade é aquilo que não tem nada de mentira, por isso é verdade, e a vida porque é aquilo que Ele entrega, aquilo que Ele nos doa. Eu sou a videira verdadeira, ou seja, Jesus vai trazer agora uma analogia com a fruta mais gostosa que até hoje nós saboreamos, a uva. E com a uva o vinho, que era para os judeus o que trazia alegria, era aquilo que eles usavam na festa, na alimentação. Eu sou, em Apocalipse ele vai dizer, o alfa e o ômega. Alfa é a letra A em grego. Ômega é a última letra em grego. Jesus está dizendo, e ele vai especificar isso, claro, no versículo 17. Eu sou, então traduzindo, o primeiro e eu sou o último. A verdade é verdade. E ele vai dizer ainda no versículo 18 do primeiro Apocalipse, de Apocalipse capítulo 1, eu sou o que vivo. Eu fui morto, sim, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E por ter sido morto, pago o preço pelo pecado, trazido a vocês agora a liberdade. E se vocês realmente tiverem o Filho, verdadeiramente vocês serão livres. E por trazer agora esse ato ao pecado na cruz do Calvário, ele agora diz em Apocalipse: eu tenho agora as chaves da morte e do inferno. O que isso significa? Que quando Jesus estava conversando então com aqueles judeus, ele estava dando a eles a chave para que eles não morressem mais no mundo espiritual, para que eles saíssem do mundo de mentira que eles viviam, para que eles pudessem mudar a sua mente e os seus caminhos, porque na mão de Jesus está a chave da morte e do inferno. O que isso significa para nós?
em 2011, irmão, que o ato do Senhor Jesus Cristo de dar a liberdade a quem aquele ouvir a sua palavra ainda é válido. E se você nessa noite, irmão, pode refletir, pode entender que ainda há algo errado na sua vida, não deixe continuar. Eu sempre digo para minhas meninas, quando eu digo, minha filha, isso está errado, e elas falam, eu sei, pai, que está errado. Então, se você sabe, é pior ainda, porque você está fazendo algo sabendo que está errado. Querido, quando o Senhor te revelar, quando o Espírito Santo tocar no seu profundo e lhe mostrar algo de errado, por favor, faça uma metanoia na sua vida. Uma palavra grega, metanoia, significa mudança radical de mentalidade. Não fique no pecado. Porque diz o próprio Senhor Jesus Cristo que quem comete o pecado é filho do diabo. E agora, irmão, eu peco mesmo aceitando Jesus Cristo? Pois é. E aí entra João na parada. João disse, se você dizer que não tem pecado, é mentiroso. Mas qual a diferença? A diferença é que nós temos Jesus Cristo, nós não gostamos mais do pecado. Apesar do meu corpo impulsionar para o pecado, eu ainda agora tenho o meu advogado, dizendo, Senhor, me ajuda. Porque ainda dentro de mim há algo que me impulsiona para pecar contra o Senhor. E Paulo vai ser sincero e dizer, se com tua boca confessares e no teu coração creres no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. João vai complementar, nós temos um advogado perante o Pai. E esse advogado passou por tudo aquilo que eu e você passamos aqui no mundo. Ele reconhece as nossas fraquezas. E é por isso que ele nos dá forças todos os dias. Por isso que em Apocalipse ele vai falar a frase que eu acabei de falar alguns minutos atrás. Ao que vencer, eu darei a coroa da vida. Porque a salvação é um princípio. Mas não esqueçam que com a salvação vem também a santificação. E seria bem interessante, querido, nós sermos salvos e ir para o céu. Esse seria um desejo do nosso coração. Evangelizar uma pessoa e dizer, você aceita Jesus Cristo? E ela dizer, eu aceito do meu fundo do meu coração, me arrependo do meu pecado, e a pessoa sumir. E saber que essa pessoa foi para o céu. Seria maravilhoso. Mas não foi isso que Deus fez conosco. Ele nos deu a salvação e agora nos trouxe a santificação. E a santificação é realmente retirar aquilo que está de errado, para que possamos sentir o desejo de nos purificar, valorizar o sangue de Jesus. E aí muitos não conseguem permanecer no Senhor. Porque o peso do pecado, o desejo da carne é tão grande, e aquilo traz uma satisfação tão poderosa, que ele quer cumprir, quer satisfazer o seu corpo, a sua mente, os seus olhos, mais do que a palavra de Deus. Você tem na sua mão, querido, o poder para nos libertar. Porque a Bíblia não vai fazer outra coisa do que indicar ao plano de salvação, que vai indicar a você a pessoa da salvação, e essa pessoa é Jesus Cristo. Não fique escravo do pecado. Não viva uma vida errada. Mas nessa noite, queria que você tomasse uma atitude. Eu quero dizer mais para você. Eu não vou fazer apelo para que você venha aqui na frente. Não farei. Mas eu quero que você reflita nessa mensagem. Eu quero que você olhe para dentro de você, porque a salvação, ela é minha. Na minha vida. Mas não é sua. Por minha escolha. Mas pela sua escolha. Porque a salvação, ela é individual. Então, é você com Deus, não é comigo. Eu tenho que refletir naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que reconhecer aquilo que está de errado na minha vida, pedir ajuda ao Senhor e mudar. E já mudei muita coisa, tenho certeza disso. Quando eu olho para trás do que eu era para o que eu sou, eu sei que ainda tenho que lutar com muitas coisas. Mas tem muitas coisas do ano passado que eu não quero mais. Isso se chama verdadeiramente metanoia. Mudança de caráter. E é isso que o Senhor quer, mais do que a sua vestimenta, mais do que o seu dinheiro, mais do que a sua vida aqui na igreja. Ele quer que você mude as suas atitudes. É isso
que Ele quer, para que Ele possa chegar mais a você. Porque aquilo que separa você de Deus, aquilo que separa você mais do poder, mais da unção, mais da intimidade, mais de estar com Deus, é o pecado. Nós estudamos aqui no nosso discipulado. Ou você se aproxima da Bíblia e ela vai te afastar do pecado, ou o pecado vai afastar você da Bíblia e consequentemente vai te afastar de Deus. E a escolha é sua. Assim como os judeus tiveram aquelas palavras duras do Senhor Jesus dizendo: vocês não são filhos de Abraão. Porque se você fosse filho de Abraão, você ouviria a minha palavra. E se você ouvisse a minha palavra, você ia crer que eu sou o eu sou do passado. A promessa de Deus que está aqui na sua frente. O Emanuel que está convosco. E você então seria salvo. Amém, queridos?